Andreasa. É disso que se trata, com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, boa tarde. Boa tarde, Isabelle Lacerda, ao querido ouvinte. Agora, o que não falta é desdobramento nessa história, né? Eles estão também levando aí a emoção. A todo momento a gente tem alguma coisa acontecendo, né? De manhã até agora a gente já teve o prefeito se manifestando, a gente já teve o Ministério Público dizendo que vai até o local com perícia para poder, enfim, balizar qualquer tipo de, nem embasar qualquer tipo de pedido de restituição financeira para a concessionária. E o tempo todo a gente está vendo os desdobramentos desse assunto, né? Que está longe de acabar. Você sabe que, vendo as imagens da depredação promovida pela prefeitura, eu tive dúvidas sobre se eu estava no século XVI ou no século XVII, de todo modo, num período anterior à existência da ideia de contrato, né? Eu vou insistir nessa tese do contrato, Isabelle, porque é um marco civilizacional. É um marco de arranjo da sociedade, é um marco também da relação entre poder público e iniciativa privada. Com isso, para deixar bastante claro, eu não estou defendendo a Lanza ou quem quer que seja, eu não conheço essa gente, não me interessa os benefícios econômicos que tenho. E eu tampouco sou fã de pedágio em via municipal, algo que me parece estranho, excêntrico. Mas isso não foi estabelecido sem um estudo de viabilidade anterior. Há quanto tempo há pedágio ali? Então, vamos convenhar aqui de que haja desequilíbrio econômico, de que, de fato, haja prejuízo aos cofres públicos. Como se resolve isso se há um contrato estabelecido, assinado? E todo contrato, por pior que seja, prevê uma válvula de saída. Se o prefeito Marcelo Crivella tem documentado abusos da parte da Lanza, se ele tem estudos que indicam distorção, desequilíbrio econômico, algo que faria com que a natureza do contrato se desvirtuasse, bastaria ir à justiça, porque um contrato se resolve com mediação judicial. O prefeito, no entanto, tocou num processo que resultou nessa barbaridade que nós vimos na noite de ontem, se valendo exclusivamente da decisão, do parecer da Câmara Municipal e de sua decisão exclusiva de cancelar o contrato, consistindo sim numa autoridade. Onde nós vamos parar, pessoal? E aí eu falo com o ouvinte, porque isso tem uma questão conceitual de fundo. Governante que trai contrato, que não respeita contrato de concessão, que não respeita contrato com a iniciativa privada, por pior que seja esse contrato, é governante que não respeita o contrato social com a sociedade, que não respeita o contrato conosco, com os eleitores, aliás, o contrato eleitoral assinado no momento da sua eleição. Aliás, como vemos diariamente, o prefeito desrespeitar o contrato com a sociedade. Essas coisas são assim. As pessoas, no primeiro momento, têm o ímpeto de vibrar Marcos Lacerda diante do fato de que, acostumadas a pagar aquele pedágio caro, tanto na ida quanto na volta, de repente não tenham mais o pedágio. As pessoas acham aquilo bom. Mas vamos pensar, quem mora aqui no Rio de Janeiro tem a obrigação de pensar em médio e longo prazo. Vamos pensar se diante de um exemplo de insegurança jurídica impetrado pelo prefeito da cidade, vamos pensar se uma empresa internacional, se uma iniciativa privada de qualquer lugar, de outro estado que não do Rio de Janeiro, de outro lugar do mundo, não pense que não estou olhando para cá, se alguém vai colocar R$1, se alguém vai investir $1 numa prefeitura administrada por alguém capaz de não apenas romper o contrato de maneira unilateral, sem mediação judicial, como fazê-lo destruindo a estrutura que é patrimônio público. Quando o prefeito enche a boca, o peito, para dizer que a linha amarela é posse, é um próprio do município, e ele depredou uma estrutura desse próprio do município, não terá, nesse caso aí sim, incorrido em improbidade administrativa? São reflexões que eu proponho ao nosso leitor, olha o editor falando, ao nosso ouvinte, porque de fato
Ainda que o sujeito tenha, vou insistir nisso, ainda que se tenha identificado prejuízo aos cofres públicos, será que é daquela maneira que se resolve esse problema? Se está tão ciente, cioso da sua posição, se está tão seguro de que tem as condições para a ruptura do contrato, por que não buscar a mediação judicial? Não buscou a mediação judicial, abusou da autoridade, empastelou um próprio do município e acordou com a justiça reagindo, com a liminar da justiça restabelecendo o serviço da Lanza, que não o pode prestar. Mas o movimento judicial foi correto. Nós temos que começar a respeitar contrato aqui no Rio de Janeiro, ou quem vai investir aqui no Rio? Só o Roberto Medina, né? Não tem mais ninguém. Quem vai investir no Rio de Janeiro com esse grau de insegurança jurídica? O que aconteceu ontem foi gravíssimo e a resposta do prefeito hoje é tanto mais grave, porque é sim um investimento político eleitoral. Hoje de manhã nós recebemos uma mensagem, eu não vou me esquecer do nome dela, da ouvinte Shirley, dizendo com muita curiosidade, com toda razão, que o prefeito hibernou esses anos todos. E aí, de repente, não à toa, já há um ano do novo processo eleitoral em que ele vai concorrer à reeleição, ele começa a fazer as suas medidas populistas jogando para a galera e para o seu público. Primeiro, aquela palhaçada inacreditável, inconstitucional na Bienal do Rio. Depois, o programa que nós cantamos a bola, que iria acontecer, óbvio que iria acontecer, todo mundo sabe que iria acontecer, não é nenhuma previsão espetacular. A cidade esburacada, abandonada, sem conservação nenhuma, vai passar o trator do asfaltamento. É medida eleitoral. E agora essa aí, jogando para a galera. Jogando para uma galera, apostando em que a população não tem consciência sobre os riscos decorrentes de uma quebra de contrato como essa. Nenhuma defesa da Lanza. O serviço não é bom, o serviço é caro, me parece haver um desequilíbrio econômico. Estou de acordo com tudo quanto isso. E apoiaria o prefeito se ele buscasse a mediação judicial. Não o fez, perdeu a razão, quebrou um contrato. E sabe quem vai pagar essa conta? O cidadão do Rio de Janeiro.